Então, respeitar a criança, né, e tratá-la com carinho, né, entendendo a sua particularidade, né, tira, assim, espaço, né, para pensar na escola como essa instituição, né, que visa formar um futuro adulto, disposto para o mundo do trabalho, né, e para o exercício da cidadania, como dito nos documentos oficiais, né, mas pensa nas crianças como alguém, né, que deve ser respeitado, deve ser considerado nas suas particularidades. Né? E aí aquilo que acontece, né, o que acontecia naquelas escolas, que eu disse que era contra o ensino, mais do que uma escola sem ensino, né, é aquilo que hoje é impensável. Né? No espaço escolar, desde da infância, né? Pensar em colocar uma dinâmica mais voltada, vamos dizer assim, em termos atuais, né, para a pesquisa. Então, é o que a criança pergunta, é o que a criança questiona, a curiosidade da criança, que o professor não está ali de maneira aleatória ou ao Deus dará, vamos dizer assim, mas, né, fazia a condução, né, das matérias, dos assuntos, pensando tanto na, nas questões, né, a serem nos conteúdos, né, mas pensando também na corporeidade da criança, né, e na sociabilidade, né, na interação, não só com os humanos, tá? Olha só, esse é um particular bem interessante de se colocar, né? Porque a gente tem aí uma escola que não era antropocêntrica, nem eurocêntrica, né? A criança estaria atenta, né, ou estaria sendo é, levada assim, a perceber o seu lugar, né, não só no conjunto da existência, né, mas em si mesmo. Né? O primeiro livro da coleção, Lições de Pedagogia, de Maria César de Moura, que eu falei, né, é bem nessa direção. Né? É bem forte essa pegada, né? Pensar o corpo da criança, né? E conjugar, né? O trabalho intelectual, né? Com o corpo, a corporeidade, né? Aí ela fala no uso de jogos, de artes, né? De exercícios de yoga, né? Da respiração, por exemplo, né? Para potencializar mais esse corpo. Né? Eu vou ler aqui rapidamente um artigo do Sebastião Fore, publicado na Terra Livre, um jornal importantíssimo, publicado em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu, nessa parte, nesse período aqui, em São Paulo, em 1º de janeiro de 1910. Né? O título é O Ensino, ponto, 2 pontos. Liberdade ou monopólio? Ele diz assim: em matéria de ensino, quando se fala de liberdade, de que liberdade se trata? É bom fazer essa pergunta porque é algo, né, que em textos como da BNCC, por exemplo, textos oficiais, né, fala-se disso, né, de liberdade, de diversidade, de autonomia, de protagonismo, né? Mas do que se trata mesmo, né? Aí ele continua, olha só. Da liberdade do pai de família, da do Estado ou da liberdade da criança? Que interesses se hão de pôr a salvo? Os do que dão o ensino ou os do que o recebem? Em que direitos convém inspirar-se, senão nos do destinado a ser beneficiário ou a vítima do ensino? É o primeiro parágrafo com umas 4 perguntas, né? Que faz pensar. Né? E ele prossegue nessa linha de pensamento. Né? Como queira que se apresente o assunto, a resposta há de ser a mesma. Tem que se assegurar a liberdade, pôr a salvo os interesses e garantir o direito da criança. A figura da criança domina o problema e, neste ponto de partida, firme e lógico, não pode haver equívoco nem confusão. Aí ele pergunta: olha só, a quem pertence a criança? À família, segundo uns, ao Estado, segundo outros. Os primeiros, que falam da família, né, reservam exclusivamente aos pais o direito de lhe dar educadores
e a escolha do ensino. Os segundos proclamam que a criança, futuro cidadão, pertencendo ao Estado, só este tem a faculdade de educar e de instruir. Os partidários do direito paterno, denominando-se liberais, querem uma liberdade que se converte na tirania paternal e na confiscação da liberdade da criança. Isso lembra bem esse debate, né, bem atual sobre homeschool, essas coisas assim, né? Deixar a criança numa bolha, né, protegida da contaminação do mundo. Os partidários do direito do Estado, ele prossegue, vão ao monopólio, ao despotismo governamental e à domesticação das inteligências infantis. Pois à pergunta a quem pertence a criança, respondo resolutamente: nem à família, nem ao Estado, mas a si mesma. E ao suposto direito da família e do Estado, cujas entidades não têm respeito pela criança débil, ignorante e desarmada, mas que deveres, opõe o direito da criança. A criança tem direito ao pão do corpo, desenvolvimento físico, ao pão da inteligência, desenvolvimento intelectual e ao pão do coração, desenvolvimento do seu ser afetivo. Por consequência, a educação tem por fim, fisicamente, formar corpos sãos, robustos e belos, e intelectualmente, constituir inteligências cultivadas e moralmente desenvolver corações bons, generosos e fraternais. Essa educação anti-hierárquica, né? Pensando nas experiências das escolas anarquistas, pouco ou nada conhecida, apesar das publicações, né, naquilo que elas têm de vigorosos, né, de potentes, né, enquanto processos que transbordam com a escola, né, onde a própria escola dos anarquistas, no começo do século, né, tinha sido diluída na dinâmica da vida social. Né? Os alunos iam frequentemente para eventos sindicais, comícios assim, meetings, né? Eles chamavam de comícios também, mas manifestações populares, ou faziam visita a outra escola, a uma fábrica, a um bosque, né? E pessoas não só do corpo docente, né, eram envolvidas com esse espaço escolar, né? As conferências eram práticas educacionais, né, da escola na própria vida, as conferências, os clubes de leitura, as bibliotecas, os ateneus, o próprio sindicato era um espaço de discussão de livros, de revistas, de jornais recebidos do mundo todo. Né? A dinâmica, já acontecia uma diluição da escola na vida social, né? Não precisava de extensão, por exemplo. Né? Já era junto desde pequeno as crianças, né? Onde era realizado, né? Naquelas escolas, né, você tinha não a reprodução do conhecimento, né, mas a produção do conhecimento. Né? Havia uma dinâmica afetiva, né, de levar a criança ou prepará-la, cultivá-la, né, para observação mais atenta dos acontecimentos ao seu redor, em si mesma, né, se conhecer. Desafio para o nosso tempo, né, pensando nessa educação hierárquica e anti-hierárquica, primeiro é conhecer, é saber do que se trata. Né? Nisso que eu digo, olha só, vamos conhecer o que é escola, né? E a diferença de educação, vamos conhecer as realizações, né, nesse campo, né, as possibilidades. Né? Com relação a uma organização social maior, mais ampla, né, para além do âmbito dessas experiências educativas, né, se seria viável, né, organizar uma sociedade de forma mais ampla com personalidades, né, formadas nesses processos educativos, né, anti-hierárquicos, né, houve várias experiências de revoluções em sociedades modernas, inclusive, né, como a Revolução Espanhola, né, que é a maior de todas, né, registrada até o momento, né, onde milhões de pessoas, anteriormente ao estabelecimento, né, da organização da estrutura autogestionária, né, da sociedade de modo geral, né, esses milhares de trabalhadores passaram por esses processos de reeducação, digamos assim, né, ou de autoeducação, melhor dizendo, nessas organizações educativas anti-hierárquicas, e no momento
da eclosão do processo revolucionário e da instauração, né, da autogestão generalizada. Essas experiências demonstraram tão viáveis, tão funcionais, que demonstram, né, todos eles, melhorias, né, generalizadas em todos os aspectos da vida social. De fato, desapareceu o fenômeno de populações de rua, né, porque todas as pessoas passaram a ter acesso, de fato, aos recursos socialmente produzidos, né, incluindo aí, né, aos imóveis, né, habitações, né. De fato, eu digo de fato porque hoje se diz que no Brasil, né, segundo a ONU, a fome desapareceu, né? Não vejo isso se confirmando pela realidade, né? Mas enfim, por isso que eu digo, de fato, isso aconteceu na Revolução Espanhola, durante a Revolução Espanhola, né? De fato, o analfabetismo foi erradicado. Isso pode ser encontrado, por exemplo, no livro Homenagem à Catalunha, do George Orwell. O George Orwell relata que uma das primeiras coisas que o impressionaram quando ele chegou na Espanha revolucionária foi ver como tudo estava funcionando perfeitamente, os serviços de transporte, o serviço de telecomunicação, porque a Espanha já era industrializada à época, né? Já tinha uma malha industrial, né? Já era uma sociedade com estruturas modernas, né? Estruturas de sistema de telefonia pública, né? De sistemas de transporte público, né? De bondes, né? Com fábricas do setor automobilístico, inclusive, melhoraram em muito a sua produção após o estabelecimento da autogestão, né, dessa forma de organização horizontalizada, essa forma de organização horizontalizada, né. Em toda visão educativa, perpassa sempre uma visão de sociedade. Então, o objetivo de todo o processo educativo, no final das contas, pode-se dizer, né, que é possibilitar, né, algum tipo de organização humana, que aqueles indivíduos experimentando aquele processo educativo possam, de alguma forma, serem integrantes de uma forma de organização social que seja tida como desejável. Então, essas personalidades insubmissas, altivas, íntegras, que não se deixam conformar, né, ou submeter às demandas de outros, né, que não se sujeitam a processos heteronômicos, né, de regras, normas, que são estabelecidas e impostas por outros sobre eles. Esse tipo de personalidade é perfeitamente formada, entre aspas, né, digamos assim, estimulada, melhor dizendo, né, pelos processos educativos anti-hierárquicos, é perfeitamente possível de propiciar a organização e o funcionamento de uma sociedade humana. Seja essa sociedade uma sociedade tradicional, como o caso das sociedades originárias, seja essa sociedade uma sociedade moderna, como foi o caso dos vários períodos de processos revolucionários autogestionários, destacando, como eu fiz, né, a maior experiência de todas da Revolução Espanhola. Está aí a resposta para a questão sobre a viabilidade de organizar-se uma sociedade nessa configuração de personalidade fruto, né, de processos educativos anti-hierárquicos. Até para a gente pensar como a gente pode mentir dizendo verdades, apenas verdades, e mentir, né? Então, é sabido que no início do século passado, no Brasil, o analfabetismo é 80% da população, né? Aí ponto, né? É verdade isso aí. No entanto, entre os trabalhadores haviam estratégias, né, de contornar, pelo menos, né, ou dirimir os efeitos desse analfabetismo, que era as leituras coletivas, as leituras libertárias, né? Os jornais recomendavam, por exemplo, assim: olha, você aí que está conosco junto aí, compre um pacote
de jornais, distribua entre os amigos, reúna 5, 10, 15, 20 ou mais pessoas e leia para todo mundo. Então, isso acontecia efetivamente, né, abrindo espaço para o debate das ideias, né, daquilo que foi lido. Então, aquele que não tinha iniciação no mundo letrado, né, ele não ficava prejudicado em relação a, tanto a conhecer, né, do debate as notícias, as informações e também se colocando de maneira ativa na discussão. Né? Era algo bem nessa direção. Considerando o que a gente colocou aqui, a educação anarquista é uma educação que está em todos os âmbitos de nossa vivência, né? Toda a interação dos humanos, não só entre humanos, mas com o conjunto da existência, é um processo educacional. Né? Então, a Colônia Sicília, inclusive o texto de Giovanni Rossi, né? Colônia Sicília, uma colônia experimental, uma coisa assim. Ele fala em experimento, né? Que a colônia foi um experimento, não se pretendia ser eterna, durar para sempre, mas que mostrou, né? Foram 4 anos, de 1890 a 1894, que ela durou, né? Enfim, tem encerrado foi a convergência de alguns eventos, inclusive um cara que passou o rodo na economia coletiva, estava lá entre eles e roubou todo mundo, né? Sobre também uma escola sem ensino e com pesquisa, tem Pedro Demo no Brasil atualmente, né, de uns tempos para cá, que defende a pesquisa no lugar do ensino, né? Faz umas críticas, ele conta que tomou conhecimento de educar pela pesquisa na Alemanha, quando ele esteve. Né? Ele não faz nenhuma referência àquilo que os anarquistas fizeram. Né? Bom, creio que ele não tenha conhecido mesmo, né? Mas enfim. Né? Mas, assim, haveria algumas diferenças significativas a pensar na proposta dele de educar pela pesquisa, né, que inclusive entra nesse debate sobre desenvolvimento de competências, por exemplo, nessa discussão, que assim no campo da prática anarquista já não entraria nesse encaminhamento que resulta, conduz, enfim, para a produção, né, a formação do indivíduo útil à sociedade, né? Mas isso seriam outras conversas. Mas só registrar, né, que Pedro Demo hoje é o maior divulgador, tem livros publicados sobre educar pela pesquisa, tem vídeos no YouTube, inclusive, né, mas tem uma diferença brutal, o que seria também de pensar sobre a diferença da educação libertária e a educação libertadora. Né? Sobre ela também, né, tem essa entrevista entrevista não, uma conversação de Edson Passetti, que foi meu orientador no doutorado, né, com Paulo Freire. Eu creio que uma das últimas falas de Paulo Freire, né, conversou com ele sobre várias questões, e inclusive entra nessas particularidades entre a proposta dele com os anarquistas. Né? Mas, assim, a questão que se coloca na educação libertadora de Paulo Freire, né, mesmo tendo, né, considerado, né, a realidade particular do camponês, do operário, da construção civil, do trabalhador, onde ele trabalha no seu mundo, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra escrita, né, conforme ele mesmo colocou em outro momento, né? Mas aí tem, pronto, como esse comentário aqui que cadê Catebes faz, né? Paulo Freire é a favor da consciência proletária, não consciência, né? Não me parece que assim ele finda, né, encaminhando, né, uma afirmação das instituições burguesas, né, com a ideia de consciência, esse debate, né, de levar a consciência, que é bem próprio do campo do marxista, né, do marxismo, levar a consciência, né, finda sendo um problema, né, como que se alguém não tivesse consciência, ou a sua consciência, que não é a mesma daquele que se julga, né, detentor de uma verdade científica e revolucionária, né, algo assim, né, pensa em que o outro
inconsciente ou ignorante, né? Então, essa ideia de levar consciência também seria algo que distanciaria exatamente, né? Como eu disse, né? E nos rápidos trechos que eu li aqui, né? Os anarquistas falavam sempre em preparar a criança, cultivar, né? E não levar consciência nenhuma, sabe assim. Até essa expressão surge aqui ou ali em algum momento, né? Mas surge não de uma maneira tão assim valorada, né? Tão enfática como acontece dentro do campo dos ditos progressistas, né? Que não deixa de ser, por exemplo, né, uma variação da intenção jesuítica, né, em salvar as almas, levar o desenvolvimento, levar a consciência, né? Não deixa de ser. Né? E Como um outro bom ponto, católico que ele era, né? então, né? Então, pronto, uma coisa que ele diz, né, que a educação do colonizador não serve para o oprimido, né? Mas aí, o Estado serve? As instituições, as outras instituições servem, né? Como é que fica isso, né? Só a educação, a escola não serve, né? A igreja serve, né? Com seu compromisso em colonizar, né? A, 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 a feição progressista da Igreja Católica não passa é, não passa de uma estratégia milenar que a igreja tem de se adequar aos tempos, né? Às mudanças dos tempos, né? Porque na ponta ela pode ser em aqui ou ali progressista, né? Mas ela está junto com a Opus Dei também. Tem gente em tudo quanto é canto, entre militares, entre empresários, tem gente em tudo quanto é canto, né? Mas na ponta ela é assim. E na cúpula, né, ela está de lado dos poderosos, né? Como eu vi, eu acho que em algum lugar, né? Quando da morte do Papa. Morre um Papa, entra outro Papa, mas o conclave continua, né? Então, assim, é uma diferença que eu considerava nesse campo, né? Até porque Paulo Freire se colocava como tendo inaugurado a educação popular no Brasil, né? O que não se verifica. Né? Os trabalhadores anarquistas falavam em educação popular. O livro que eu falei de Maria Lacerda de Moura, ela fala nessa direção, numa educação popular, né? Que é um livro de 1924. Em 1914, 15, teve uma revista no Rio de Janeiro chamada A Vida, uma revista importante, tem uma edição facsimilar pela editora Ícone, né? Tá aí baratinho, né? Na estante virtual, creio que ainda tenha, né? Para se comprar, né? Tem uma coluna de registro das publicações, né, anarquistas. E tem um registro de uma biblioteca de educação popular, 1914. Né? E é falado nessa direção da educação popular. Né? Então, Paulo Freire não criou a educação popular, né, como ele diz, e como Carlos Lives Brandão afirma também nos anos 60. Né? Universidade, né? Teve duas experiências de universidade popular no Brasil, 1904 e 1915, 1904 no Rio, 1915 em São Paulo, não é? Que foram efêmeras assim, mas até tem esse registro histórico, né? Mas assim, entre os trabalhadores anarquistas assim, já estava acontecendo alguma coisa totalmente muito além de qualquer forma escolarizada, de qualquer procedimento formal, né? Por exemplo, Lima Barreto tem duas crônicas chamadas A Universidade, uma de 1915 e outra de 1919 ou 20. Né? Nessas duas crônicas, ele discute a proposta que estava circulando nos meus oficiais de criação de universidades no Brasil. Só tinha faculdade de engenharia, faculdade de medicina e faculdade de direito. Né? Não havia universidade. E aí ele escracha essa proposta, né? Ele detona, né? Diz, isso aí é para os endinheirados e criarem diplomas e conseguirem empregos públicos, né? Por aí vai, né? Pistolões, essas coisas, casamento rico, né? Ele fala nessa direção. Agora, por que ele faz essa crítica? Porque ele era um irracionalista? Não. É porque já estava em andamento um processo educacional muito mais refinado entre os próprios trabalhadores, né? Já era algo que transbordava com essa coisa da escolarização. Né? Espaços coletivos, havia, por exemplo, no sindicato, questões educacionais, leituras, publicação de livros, conferências, tudo isso era feito junto. Né?
É só ver as resoluções dos congressos da Confederação Operária Brasileira. Os 3 encontros que houveram, né, tem ali uma variedade que dá conta do espectro, né, da vivência humana, que era debatido, inclusive a questão das escolas, enfim. Né? Então, tem esses pontos que a gente pode destacar. Enfim, né? Democracia, olha, a democracia, embora atualmente se tenha dessa palavra, né, um anelo de justiça social, de igualdade e isonomia entre as pessoas perante a lei, né? Mas no tempo da escravidão todos eram iguais perante a lei também. Né? Só para que se fique bem posto isso aí. Né? Mas a democracia, se a gente for recuperar onde surgiu a democracia, entre os gregos. Né? E na Grécia Antiga é bastante reveladora se prestarmos atenção que na sociedade grega, né, mulheres, estrangeiros e pobres não eram considerados cidadãos. Né? Estavam fora, né, do debate das questões da vida em comum. Quem fazia isso eram homens nobres e ricos. Então, isso é democracia. E continua com esse propósito, esse propósito, né? Embora no geral se tenha, né, e se empreste ao conceito de democracia sentidos e significados que não correspondem efetivamente até a sua proveniência histórica. Né? Mas aí isso faz parte de um conjunto do imaginário racista que ancora no mundo greco-romano como sendo o momento histórico de inspiração de nossas instituições em geral, né? Deixando no mundo da animalidade, do animismo ou do pré-lógico, né? As sociedades indígenas, por exemplo. Né? Então, algo que tem sido questionado dentro dos estudos, por exemplo, na antropologia, né? Nesse veio oficial da antropologia mesmo, né? Começou ali com Lévi-Strauss esse questionamento, né? E veio, né? Diz Abraham Clastres vai nessa pegada, né? Ele fala da filosofia indígena, né? E no Brasil atualmente é Eduardo Vieira de Castro, né? Que vai nessa vaga, mas aí nessa vaga aberta, né? Aí tem hoje, né? Ayrton Krenak, Daniel Munduruku, Gerson Baniwa, Nunes, né? Genir Nunes, e vários ativistas, né? Indígenas, né? Nego Bispo, quilombola, né? Que colocam com muita ênfase, né? A cosmovisão indígena como sendo, né? No livro de Ayrton Krenak, né? O Futuro Ancestral, né? De oposição a esse projeto de colonização integrante de todo essas instituições europeias que se estabeleceram aqui, né? E de como romper com isso. Então, democracia, mesmo que haja, né, nesse conceito, né, um anelo de justiça social, né, mas o próprio conceito ele é problemático desde, né, a sua formulação histórica. Né? Quem discutia na Ágora, né, eram homens nobres e ricos. Né? Mulheres não estavam considerados aí estrangeiros nem pobres. Né? Quer dizer, 2/3 do mundo grego estava fora de qualquer discussão. E atualmente a democracia se confirma ou se concretiza unicamente, né, na escolha de representantes políticos. Né? Bonito isso, né? Bonito isso, né? Que fazem, inclusive, né, a gestão da sua própria remuneração. Né? Em alguns canais, aí tem surgido, por exemplo, como na Indonésia, está em um levante enorme popular, né? Numa pegada levada pelos anarquistas, né? Por conta dos políticos terem feito o seu próprio aumento salarial. Né? Aí foi um estupim de uma coisa a mais. Né? Então, a democracia tem essas implicações, né? Levar as pessoas a se ajustarem numa ordem burguesa, ou seja, né? No caso do Brasil, que tem no mundo, né, uma expressão das mais injustas na distribuição de renda, né? O da riqueza social, melhor dizendo, né?
a riqueza social que é produzida coletivamente, mas é apropriada por famílias, né? Ou a Faria Lima, como se diz aí agora, né, mais ultimamente, né? Ou alguns ricaços, né? Nacionais ou estrangeiros, né? Paulo Freire, ele simplesmente tentou adaptar as proposições e práticas para uma linguagem, compreensão de mundo cristã, católica, e que, portanto, não rompe, de fato, com a hierarquia da pedagogia do oprimido, né? O que desloca, por exemplo, né, a compreensão das relações de hierarquia, de dominação hierárquica, né, para uma ideia de que é sempre algo sustentado na violência. É a opressão o que se deve combater, é quando se sustenta na violência a relação de dominação, né? O termo de opressão remete a isso, né? Ao uso da violência. Quando, na perspectiva das pedagogias anti-hierárquicas, não é exatamente assim, não se resume a isso, porque a dominação, como bem denunciou o Laboessi, né, no discurso da servidão voluntária, a submissão à relação de dominação ela pode ser voluntária, porque ela pode, e na maior parte dos casos, né, porque ela pode ser naturalizada, introjetada, o que de fato é o que acontece. A maior parte das relações de dominação elas são voluntárias, né, como define Laboessi, né, porque são naturalizadas pelos processos educativos, tanto da sociedade como, né, que perpassam tanto a sociedade como um todo, como as instituições educativas especificamente, constituídas sobre perspectivas pedagógicas hierárquicas. Então, quando o Paulo Freire, né, ele faz esse deslocamento da discussão sobre a hierarquia para a discussão sobre a opressão, ele acaba, tanto que ele nunca, que ele era um católico, como a gente lembrou ainda há pouco, né? Tanto que ele foi, inclusive, alto dignitário da Igreja Católica, no sentido de que ele ocupou cargos de gestão de conselhos internacionais de educação cristã católica. Ele nunca rompeu, então, com o princípio da hierarquia, nunca rompeu com o princípio da dominação, portanto, no final das contas. Porque onde existe hierarquia, existe submissão, subordinação, né, dos inferiores hierarquicamente aos superiores hierarquicamente. Então, por isso que Paulo Freire não é um libertário. Há alguns anos houve aqui uma abertura de uma semana pedagógica do sistema do Estado aqui, público aqui, e convidaram o Chico César, né, o cantor, que inclusive tem uma formação em pedagogia, acho que por isso que convidaram, não só para tocar e cantar, mas para falar sobre pedagogia também, um pouco na abertura. E aí ele, obviamente, como um petista que ele é, né, ele fala sobre Paulo Freire, enaltecer, e diz que Paulo Freire é um pedagogo libertário. Grande equívoco. Paulo Freire não é um educador libertário, porque ele não rompe, né, o termo libertário, inclusive foi cunhado por Sebastian Faure, né, um militante anarquista francês, né, significando exatamente isso, né, o campo do pensamento que rompe, ou seja, que coloca a liberdade, né, como valor maior, né, e a solidariedade, né, associada à liberdade, a liberdade e a solidariedade, né, e que afirma que a relação de autoridade, né, de hierarquia, é antagônica à afirmação da liberdade. Então, libertário é quem questiona o princípio da autoridade, da hierarquia. E Paulo Freire não faz. Paulo Freire repõe por outras vias, né, sob o viés, sob o aspecto, né, de libertador, na verdade esse é o termo que ele utiliza, né? Ele repõe por outras vias a permanência das relações de dominação
das relações hierárquicas. E Denis Almeida comenta: Paulo Freire teve muitas contribuições, mas não rompe com a representação, com o modelo, como você muito bem colocou aí, né? Mas, assim, é o grande nome, né? Como você falou, Lantier, pensando uma educação progressista, né? Mas não é à toa que ele é celebrado nesse ponto, né? Que ele finda, né? Essa ideia de consciência, de levar consciência, de ter, nesse sentido, né? Uma integração com as instituições representativas e escolher candidatos, né? Conscientes, progressistas. Né? Ele finda, né? Ele parte, tem um começo legal, né? Bonito, mas aí desanda, né? No que a sua concepção de pedagogia finda desembocando, né? Na afirmação, né? Da, da, da ordem estabelecida. Maria Lacerda de Moura escreveu um opúsculo em 1934, né? Francisco Ferrer, Clero Romano e a Educação Laica, né? Onde ela chega, ela não fala de Paulo Freire, né? Mas compara Ferrer e Durkheim, né? Mostrando como Ferrer tinha uma proposta ampla, libertária, né? De educação, considerando a criança na sua particularidade, por exemplo, né? E Durkheim tinha uma educação fascista, né? A criança seria alvo seleto de uma coação, né? da sociedade. Que sociedade é essa de Durkheim? É a burguesia, né? Quando ele fala em sociedade, ele está falando da ordem burguesa, né? Ele, como era empolgado com a ordem burguesa, né? Que a burguesia teria na escola esse espaço, né, para coagir, formatar as crianças. Né? É um opúsculo pequeno, mas bastante intenso nesse ponto. Né? Com Ferrer e Freire, né? Então, a diferença é astronômica, né? Exatamente porque Ferrer, né, ter conscientemente trabalhado contra os dogmas religiosos, políticos, filosóficos, né, entendendo a criança como ser a ser respeitada em sua particularidade, até esse ponto também, nesse ponto, né, dela ser levada a criar sua própria filosofia de vida, a autoeducação. Né. Isso não está previsto nos educadores mais progressistas e estabelecidos, né? Todos eles findam se juntando ao coro, né, desses documentos oficiais que falam na preparação do jovem, da criança, para o mundo do trabalho, né, sem discutir que mundo do trabalho é esse, né, se ele não é criticável, se ele não deve ser destruído, inclusive, né, pensar isso, pelo menos, né, o exercício da cidadania, né, o que significa cidadania, né, a não ser o encaixe, né, a adaptação, nessa sociedade burguesa. Né. Pelo Estado, é aquilo que está no certeiro texto de Stirner, que eu falei, né, de 1842, quando ele fala da esquerda e da direita, e do centro, né, em projetos de uma escola para a Alemanha no tempo. Né. Ambos querem sujeitos submissos. Né. Ele fala isso. Né. É amestramento, é adestramento essa educação do Estado. Não é educação, né. É amestramento. Né. É adestramento, treinamento, né, para condicionar as pessoas dentro dos referenciais que são favoráveis à manutenção dessa ordem burguesa. Né?